Em um bairro nobre de São Paulo, onde os arranha-céus refletem o brilho do sol e as ruas são impecavelmente limpas, vive Ricardo Oliveira, um CEO de 42 anos, dono de uma das maiores startups de tecnologia do Brasil. Seu escritório de vidro no topo de um prédio é o lugar onde ele toma decisões que afetam a vida de milhares de pessoas. Um homem de traje impecável, sempre bem apresentado e respeitado por seus funcionários e parceiros, ele é a personificação do sucesso. A sua imagem é associada ao poder, prestígio e respeito. Ricardo sempre se destacou pela sua inteligência, visão e coragem para enfrentar desafios no mercado competitivo. No entanto, por trás de sua aparência impecável, há um segredo que poucos conhecem: ele é negro. Embora tenha se tornado um símbolo de sucesso, Ricardo sabe que sua jornada não foi fácil. Desde a infância, ele enfrentou os desafios de ser uma pessoa negra em uma sociedade que ainda carrega as cicatrizes do racismo. Ele cresceu em uma periferia, onde as dificuldades eram imensas, mas sempre manteve o foco no seu objetivo: conquistar um lugar no mundo dos grandes empresários. Ao lado de Ricardo, está Juliana, sua secretária, uma mulher ambiciosa e inteligente, que sempre se orgulhou de seu trabalho. Embora a relação entre os dois seja profissional, Juliana sabe muito sobre a trajetória de Ricardo, mas também compartilha com ele algumas opiniões sobre o mundo corporativo e como, muitas vezes, pessoas como ele são subestimadas. Mas o que ela não sabe, e o que nenhum dos funcionários do escritório sabe, é que Ricardo está prestes a fazer algo radical. Algo que vai revelar um lado da sociedade que ninguém espera ver. Ricardo decidiu realizar um experimento social audacioso. Ele queria vivenciar, na pele, a discriminação que muitos negros sofrem diariamente, principalmente em um ambiente corporativo que, apesar de aparentar ser moderno e inclusivo, ainda guarda preconceitos sutis e muitas vezes velados. Durante uma semana, ele se vestiria de mendigo, com roupas rasgadas e sujas, e passaria a conviver com seus funcionários sem que ninguém soubesse quem ele realmente era. A ideia surgiu após uma conversa que teve com um amigo, um ex-colega de faculdade, que lhe revelou como, mesmo depois de tantos anos de trabalho duro, ele ainda se sentia invisível em algumas situações apenas por causa de sua cor. "Você é uma das exceções, Ricardo", disse o amigo. "Mas quantos de nós temos uma chance real de fazer algo grande nesse mundo corporativo? Eu, por exemplo, continuo lutando por espaço. E isso me incomoda muito." Com isso em mente, Ricardo decidiu colocar sua teoria à prova. Ele sabia que, ao se disfarçar, poderia observar como os outros o tratariam, especialmente dentro de sua própria empresa. Como seus próprios funcionários reagiriam se soubessem da sua verdadeira identidade. O CEO estava preparado para enfrentar um lado da realidade que, embora desconfortável, poderia abrir seus olhos de uma vez por todas para a situação que tantos enfrentam diariamente. No entanto, ele não sabia o que esperar. Seria esse um experimento necessário para mudar algo dentro de si e dentro de sua empresa? Ele se preparou mentalmente para o que estava por vir, mas, no fundo, havia uma sensação de insegurança. Como ele se sentiria ao ser tratado com desdém, ignorado ou até desprezado, sendo que ele, Ricardo Oliveira, sempre foi visto como um símbolo de sucesso? Ricardo decidiu que, em sua jornada pelo bairro e dentro do escritório, ninguém saberia que ele era o homem de negócios que todos admiravam. Ele usaria uma capa de invisibilidade que, em muitos aspectos, representava o que ele sentia, mas agora ele teria que enfrentar a dura realidade que ele nunca imaginou vivenciar novamente. Antes de sair de casa para o primeiro dia de experimento, Ricardo olhou-se no espelho. Ele já não era mais aquele homem de terno e gravata. Agora, era apenas um homem comum, sem a fachada do sucesso. E embora a ansiedade tomasse conta, ele sabia que esse passo era crucial. A revelação que viria a seguir seria, sem dúvida, um marco em sua jornada. No segundo dia do experimento, Ricardo, agora vestido com roupas surradas e visivelmente desgastadas, pegou um ônibus no centro de São Paulo e seguiu para a empresa. O contraste entre o homem que ele costumava ser e o homem que ele agora se tornava era chocante, mas ele estava decidido a seguir adiante. À medida que o ônibus avançava pelas ruas movimentadas da cidade, ele observava as pessoas ao seu redor. Muitos o olhavam com desdém, desviando os olhares, como se ele não fosse digno de ocupar o mesmo espaço que eles. Ao descer do ônibus, Ricardo caminhou até o prédio de sua empresa, mas a sensação de ser invisível, ou pior, desprezado, começou a tomar conta de seu corpo. As pessoas no prédio, funcionários e seguranças, nem sequer o reconheciam. Ele passou pelo portão de entrada sem que ninguém o parasse. Por um momento, ele se sentiu como um fantasma, como se sua existência fosse irrelevante.
Dentro da empresa, a recepção estava agitada como sempre, mas ninguém sequer o olhou. Quando se aproximou de Juliana, a secretária que sempre o cumprimentava com um sorriso, ela sequer notou sua presença. Ela estava concentrada em seu trabalho e, sem pensar, disse: "Olha, esse tipo de gente está sempre por aí, atrapalhando o fluxo." A palavra "gente" saiu de sua boca como se estivesse se referindo a algo distante, algo de que ela não se importava. Ricardo ficou parado por um momento, estupefato. Ele nunca imaginou que Juliana, alguém com quem ele conversava regularmente e compartilhava momentos de confidência, tivesse uma opinião tão cruel sobre pessoas em situação de vulnerabilidade. A dor do momento foi avassaladora. A primeira falha no experimento estava ali. Ele não estava apenas lidando com a discriminação no escritório, mas também com a sua própria percepção daquelas pessoas que, em algum momento, ele considerou próximas. Ele decidiu seguir em frente, sem reagir. Na sala de reuniões, o ambiente estava tenso. Os funcionários estavam discutindo metas de vendas, processos internos e melhorias de projetos. Nenhum deles o reconheceu, mas ao perceberem sua presença, começaram a murmurar entre si. Alguns lançavam olhares discretos, outros riam de algo que, para eles, parecia uma piada. "Quem é esse cara? Nem sei por que ele está aqui. Deixa ele sair de perto da gente", sussurrou um dos membros da equipe. Ricardo não pôde evitar sentir o peso daquelas palavras. Ele estava sendo tratado como se fosse menos do que uma pessoa, como se não tivesse direito de ocupar aquele espaço. O pior, no entanto, estava por vir. Quando o expediente estava quase terminando, Ricardo foi abordado por um dos gerentes de sua empresa, Carlos, que de imediato o mandou sair. "Sai da minha frente. Aqui não é lugar para você. Está atrapalhando o movimento das coisas", gritou, sem nenhum respeito. Ricardo sentiu o veneno nas palavras, um misto de desprezo e arrogância, como se estivesse sendo tratado como um simples estorvo. O gerente estava convencido de que aquele homem sujo e maltrapilho não fazia parte do ambiente corporativo, e isso o fez perceber o quanto a empresa, a que ele havia dedicado sua vida, estava impregnada de um racismo estrutural que, embora invisível à maioria, estava ali, firme e forte, definindo quem tinha valor e quem não tinha. Ricardo, então, tomou uma decisão. Ao invés de reagir, decidiu que seria melhor permanecer em silêncio, observando, apenas observando. Ele queria coletar o máximo de informações possível para entender como seus próprios funcionários, aqueles que o respeitavam e o viam como exemplo, lidavam com ele quando sua cor e posição social eram desmascaradas. No final do dia, ele retornou para sua casa. Quando se olhou no espelho, o homem que ele via refletido ali era um estranho. Não apenas pelo que ele vestia, mas pelo que ele agora sentia. Ele ainda não conseguia acreditar no que havia presenciado. A indignação crescia dentro de si, mas também uma sensação de impotência. Ele sabia que o problema não era ele. O problema estava na sociedade e em como ela tratava os outros com base em aparências e preconceitos. O experimento de Ricardo, embora chocante e doloroso, estava apenas começando a revelar as camadas mais profundas de um sistema que o discriminava. E ele ainda tinha muito a aprender sobre o que estava acontecendo ao seu redor. O terceiro dia do experimento trouxe consigo uma sensação ainda mais desconfortável. Ricardo já havia se acostumado ao olhar de repúdio e desprezo, mas o que ele não esperava era a humilhação que viria a seguir. Quando entrou no prédio, um dos seguranças, ao vê-lo, imediatamente lhe pediu para sair da área restrita. "Esse lugar não é para você, vá embora", disse o segurança com um tom ríspido, sem sequer olhar para ele, como se fosse natural mandar alguém embora sem saber quem era. Ricardo sentiu uma dor intensa atravessar seu peito. O peso de ser tratado com tanta crueldade por alguém que, na sua posição anterior, o via como uma pessoa de respeito, era algo indescritível. Ele não queria reagir, mas o impulso de confrontar aquele segurança foi grande. No entanto, ele se manteve firme, sabia que a única maneira de continuar o experimento seria suportar tudo o que lhe fosse imposto. O dia seguiu com mais humilhações. Durante o almoço, ao se sentar sozinho em uma mesa afastada, 2 funcionários começaram a rir de sua aparência, trocando piadas e apontando discretamente para ele. "Olha, é o novo funcionário do prédio? Ele está parecendo que não tem nem onde morar", comentou um deles, enquanto o outro ria sem piedade. Ricardo fingiu não ouvir, mas por dentro, a dor era imensa. Ele tentou desviar sua mente da situação, mas os olhares e os risos pareciam reverberar em sua cabeça. Quando o chefe de operações, Eduardo, passou por ele, fez uma expressão de desdém e balançou a cabeça. "O que esse cara está fazendo aqui? Vá embora, anda." Eduardo era uma das figuras que mais respeitava Ricardo como CEO.
Mas, naquele momento, ele o via como um homem invisível, sem valor algum. As palavras de Eduardo ecoaram como uma punhalada. Ricardo estava sendo esmagado por algo que jamais imaginou que fosse possível: a negação do seu valor humano e profissional, tudo baseado em um estigma racial e social que ele agora experimentava em sua própria pele. O que mais doía em Ricardo não era o tratamento impiedoso dos outros, mas sim o fato de que ele se via em uma posição em que, pela primeira vez, não tinha controle. Ele estava acostumado a ser o líder, a ser o exemplo, a ser a referência. Mas, agora, ele era apenas uma sombra, alguém que ninguém olhava com respeito ou dignidade. Em um momento de vulnerabilidade, Ricardo se afastou do ambiente corporativo para dar uma volta pelo prédio. Na tentativa de se acalmar, foi até o banheiro, onde ficou por alguns minutos. Lá, ele olhou para o espelho e, pela primeira vez, sentiu uma sensação de derrota. Ele estava sendo tratado como um ninguém. O que mais doía era o fato de que as pessoas não sabiam quem ele realmente era, mas também sentiam que ele não tinha direito de ser ali. Não havia respeito, não havia compreensão, apenas o estigma de uma aparência. E o pior, ninguém havia questionado se ele era alguém importante ou não. Naquele instante, Ricardo sentiu o peso de um sistema que o havia marginalizado, um sistema que não via nele o homem que ele era, mas apenas a cor da sua pele e a roupa que usava. Ele percebeu, mais do que nunca, que o preconceito estava presente de uma forma muito mais profunda do que ele imaginava. Não era apenas sobre ter um bom cargo, ou ser bem-sucedido. Era sobre ser respeitado como ser humano, independente de qualquer outro fator. Quando o relógio marcou a hora de sair, Ricardo já estava cansado. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ele havia visto o lado mais cruel de seu próprio mundo. Mas algo dentro dele também começou a mudar. Aquela experiência, por mais difícil que fosse, estava plantando a semente de uma transformação. Ricardo não sabia o que seria capaz de fazer com essa dor, mas ele sabia que não poderia mais ignorar o que ele havia vivenciado. A dor era um espelho, e ele agora estava vendo as fissuras que havia ignorado por tanto tempo. Quando ele voltou para casa, a ansiedade tomou conta. Ele sabia que as coisas não seriam mais as mesmas. O homem que ele era, a imagem que ele projetava, agora estavam irreparavelmente danificados. O quarto dia do experimento começou de forma diferente para Ricardo. As humilhações e desprezos dos dias anteriores já não tinham o mesmo impacto emocional. Algo havia mudado dentro dele. Ele se sentia quebrado, mas ao mesmo tempo, mais consciente do que estava acontecendo ao seu redor. No fundo, sabia que o propósito de sua jornada não era só para observar o que acontecia com ele, mas também para entender, de forma mais visceral, o sofrimento de muitos outros que vivem à margem do respeito, da humanidade e do reconhecimento. Ricardo entrou no prédio naquela manhã com uma leve sensação de mudança. O tratamento ainda era o mesmo, o segurança o ignorava, os olhares zombeteiros e comentários maldosos continuavam, mas havia algo diferente em seu comportamento. Ele estava menos afetado, mais forte internamente. Ele sabia que sua verdadeira identidade ainda estava oculta, mas agora estava decidido a não se abalar. Era como se ele tivesse absorvido o peso da discriminação e agora, em vez de ser esmagado, ele o usasse como combustível para a mudança. No café da manhã, um dos diretores da empresa, João, se aproximou de Ricardo. Era um homem que, até então, nunca havia prestado atenção nele. Mas naquela manhã, algo mudou. João olhou com um olhar mais atento. "Você parece cansado." "O que aconteceu?" perguntou ele, quase como se pela primeira vez enxergasse o homem à sua frente. Ricardo sentiu um impulso de desabafar, mas ao mesmo tempo sabia que aquela não era a hora. Então, em vez disso, ele simplesmente respondeu com um leve sorriso: "Nada, só uma longa noite. Mas estou bem." João, aparentemente interessado, continuou a conversa, perguntando mais sobre a situação do prédio, do ambiente de trabalho. Embora Ricardo sentisse a dor das palavras e dos olhares de todos os outros ao seu redor, aquele pequeno gesto de reconhecimento foi um alívio. Era o primeiro sinal de que, talvez, não todos fossem cegos à realidade. Havia uma janela de oportunidade para mudar o curso das coisas. Ao longo do dia, Ricardo, ainda disfarçado, tomou uma atitude mais direta. Ao invés de se esconder em seu canto, ele se aproximou de grupos de funcionários. Ele se colocou à disposição para ajudar nas tarefas cotidianas e interagiu com eles de forma genuína, tentando perceber suas reações de perto. A surpresa que sentiu foi grande ao ver que, enquanto muitos continuavam a ignorá-lo, outros começaram a tratá-lo de maneira diferente. O simples fato de ele se aproximar e tentar estabelecer um vínculo, mesmo no disfarce, fez com que algumas pessoas começassem a questionar suas próprias atitudes.
E aquilo, para Ricardo, foi um pequeno passo, mas uma vitória importante. Enquanto ele conversava com um grupo de funcionários, Juliana, sua secretária, passou por eles e, sem olhar direito, disse: "Esses funcionários parecem estar mais ocupados com pessoas que não têm nada a ver com o ambiente de trabalho. Que pena, né?" Ricardo sentiu o peso daquela frase. Ela não sabia que o homem de quem estava falando era o próprio CEO da empresa. Mas, ao ouvi-la, ele teve um momento de clareza. A dor não era mais algo que ele precisava engolir sozinho. Ele se sentiu fortalecido, sabendo que, em breve, as coisas mudariam. Aquela pequena atitude de Juliana, ao não reconhecer que ele, na verdade, era o CEO, o fez pensar que as pessoas precisavam de algo mais do que só um exemplo de superação profissional. Elas precisavam entender que a mudança devia começar dentro delas mesmas. A verdade estava cada vez mais clara. A cultura da empresa precisava ser confrontada. Ricardo sabia que precisava agir e que, após esse experimento, não poderia voltar atrás. Ele havia observado e vivido na pele o que muitos enfrentam diariamente. Agora, ele tinha que fazer algo a respeito. E o momento de agir estava chegando. Se você também está torcendo por ele, aproveite este momento e se inscreva no canal. A reviravolta só está começando. Era o pequeno empurrão para sua audiência, algo emocionalmente conectado ao momento vivido, mas também para começar a espalhar sua mensagem. Porque o que estava por vir seria mais do que uma simples superação pessoal. Era uma questão de justiça e transformação. O quinto dia do experimento foi o mais intenso para Ricardo. O que começou como uma experiência silenciosa, repleta de observações dolorosas, agora se tornava uma jornada de transformação. Ricardo não queria mais apenas ser um espectador passivo dos preconceitos que permeavam sua empresa e, de certa forma, sua vida. Ele queria fazer algo real, algo que quebrasse as barreiras de ignorância e mudança que ele havia presenciado, sem poder agir até então. Naquele dia, Ricardo tomou uma decisão: ele iria revelar sua verdadeira identidade. Mas não seria algo simples. Ele não queria apenas confrontar aqueles que o haviam desrespeitado. Ele queria que todos refletissem sobre o que ele estava prestes a revelar. Era hora de expor, de forma radical, como a sociedade ainda segregava as pessoas, especialmente com base na cor da pele e na aparência. Ele sabia que, ao fazer isso, não seria mais visto da mesma maneira, mas sentia que era a única maneira de fazer os outros realmente entenderem o impacto do preconceito. Ricardo se aproximou de Juliana, com um sorriso no rosto, algo que ela não via frequentemente, e disse: "Juliana, posso falar com você por um momento?" Ela olhou para ele, visivelmente surpreso por ele chamá-la assim, sem a formalidade habitual. Ela deu um passo à frente e o seguiu até uma sala mais afastada. "Eu preciso te mostrar algo", disse Ricardo, e, com um gesto suave, tirou a capa que usava e revelou a roupa de CEO que estava escondida por baixo. Juliana ficou paralisada, seus olhos arregalaram-se e sua boca se abriu em um estado de choque total. O que você está fazendo aqui assim? Isso é impossível." "Você é..." Juliana começou a gaguejar, ainda sem acreditar no que via. Ricardo a interrompeu com calma. "Eu sou Ricardo Oliveira, CEO desta empresa. Eu sou o homem que você vê todos os dias, mas que você não respeitou. Eu sou o homem que vocês ignoraram, o homem que vocês trataram com desprezo, sem saber quem eu realmente era." A revelação não aconteceu da forma que ele imaginava, mas a verdade estava finalmente exposta. Ele não estava mais escondido sob a capa da humildade e da invisibilidade. Agora, ele estava diante deles, mais vulnerável do que nunca, mas também mais forte do que jamais esteve. Ele estava mostrando a todos a verdadeira face do preconceito e da discriminação, não só pela sua cor, mas pela aparência e pela forma como a sociedade trata as pessoas com base em estereótipos. Juliana, chocada, começou a se desculpar, mas Ricardo não queria desculpas. Ele queria que ela, e todos os outros ao seu redor, compreendessem a profundidade da dor que ele havia vivido e de como as palavras e ações podem ferir alguém sem que a pessoa saiba o impacto real. Naquela tarde, Ricardo convocou todos os seus funcionários para uma reunião urgente. Ele os convidou a se reunir em um grande salão da empresa. Quando todos chegaram, ele os olhou, um por um, e iniciou a conversa com uma leveza que contrastava com a tensão no ar. "Eu sou o homem que muitos de vocês ignoraram. Mas eu não estou aqui para atacar ninguém, estou aqui para fazer vocês pensarem. Eu me vesti como um mendigo para que vocês entendessem o que muitos de nós, na sociedade, enfrentam diariamente: racismo, discriminação, ignorância. Não somos apenas números em um escritório, somos pessoas com sentimentos, com histórias, com valores. E, como todos sabem, eu sou um dos mais bem-sucedidos no que faço,
mas essa não é a realidade de muitos. Ele fez uma pausa, sentindo que precisava que sua mensagem fosse clara. Hoje, eu me revelei a vocês não para expor fraquezas, mas para lembrar que, no fim das contas, ninguém deve ser tratado de forma diferente pela sua aparência. A empatia deve ser a base das nossas relações, e como líderes, devemos construir um ambiente onde a dignidade e o respeito sejam os pilares que sustentam nosso trabalho. Ricardo deu o passo mais difícil de sua vida. Não foi fácil confrontar todos os olhares, as expressões de vergonha e as reações de arrependimento. Mas ele sabia que havia algo mais poderoso do que qualquer julgamento: a transformação. Os dias seguintes foram de mudança gradual. A empresa passou a ter treinamento sobre diversidade e inclusão, liderados por Ricardo. Ele não queria mais ser um espectador do problema, ele queria ser parte da solução. Aos poucos, o ambiente corporativo foi se tornando mais acolhedor, e, apesar da resistência inicial, as pessoas começaram a questionar suas próprias atitudes. Juliana, em particular, foi uma das que mais se dedicou a refletir sobre suas palavras e comportamentos, e passou a ser uma das defensoras de um ambiente mais inclusivo. Ricardo sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas ele sentia que havia dado o primeiro passo para mudar sua realidade e a de outros. O choque que ele causou com sua revelação foi um sinal de que a transformação era possível, e mais importante, necessária. Meses se passaram desde a drástica revelação de Ricardo Oliveira. O ambiente dentro da empresa mudou de maneira significativa. O que antes era um espaço marcado por silêncio, distanciamento e preconceito velado, agora pulsava com uma nova energia, com mais respeito e inclusão. A equipe de Ricardo, apesar das dificuldades iniciais, havia começado a entender o peso das palavras e das ações, e os funcionários estavam mais dispostos a lutar contra qualquer forma de discriminação que surgisse no futuro. Ricardo, por sua vez, havia se tornado não apenas um exemplo de sucesso profissional, mas um verdadeiro líder transformador. Ele não apenas remodelou sua empresa, mas também passou a ser um defensor ativo da igualdade racial e da inclusão no Brasil. Participava de eventos, palestras e até criava programas dentro de sua própria startup para promover a diversidade no ambiente corporativo. Ele sabia que sua missão não terminava com a sua própria transformação, mas com o impacto que ele poderia causar na sociedade como um todo. Em uma entrevista recente, Ricardo falou sobre como aquele experimento social mudou sua vida e sua visão sobre o mundo. Eu me vi como uma pessoa poderosa e bem-sucedida, mas aquele experimento me mostrou que a verdadeira força está em nossa capacidade de mudar o ambiente ao nosso redor. Não importa o quanto você tenha alcançado, o respeito de um ser humano por outro nunca deve ser subestimado. Ele nunca imaginou que o simples ato de se vestir como um mendigo faria uma transformação tão profunda, mas sabia que aquele gesto fora necessário. A experiência o forçou a questionar sua própria visão do mundo, e ao mesmo tempo, abriu os olhos de muitas pessoas ao seu redor. Ele soubera que, ao colocar sua própria dor nas mãos dos outros, estava não só expondo o preconceito, mas também oferecendo a oportunidade de superação. Hoje, Ricardo continua sendo o CEO de sua empresa, mas ele agora é também um símbolo de mudança. Não é apenas sua competência profissional que é reconhecida, mas sua coragem de transformar o próprio ambiente de trabalho em um local mais justo. Ele decidiu levar essa visão adiante, criando uma fundação para ajudar a combater o racismo estrutural nas grandes corporações e capacitar jovens negros em ambientes empresariais. Ele sabia que seu trabalho estava longe de ser concluído, mas seu caminho estava claro. O futuro que ele ajudou a criar não era apenas sobre ele, mas sobre todos os que vieram depois dele, aqueles que, como ele, enfrentariam desafios para serem vistos como iguais. Hoje, Ricardo olha para trás com uma sensação de realização. A dor que ele experimentou se transformou em força, e a mudança que ele ajudou a iniciar dentro de sua empresa, agora, começa a repercutir por toda a sociedade. Ele sabe que o verdadeiro sucesso não está apenas em conquistar posições de poder, mas em garantir que todos, independentemente da cor da pele ou da origem, tenham o mesmo direito de alcançar seus objetivos. Ao final de sua jornada, Ricardo fez uma pausa para agradecer a todos que estiveram com ele nessa caminhada. Ele sabia que a luta pela igualdade estava apenas começando, mas ele estava pronto para seguir em frente, com a confiança de que uma transformação verdadeira e duradoura era possível. Ele não se calaria mais, e nem deixaria que outros fizessem o mesmo. Se você também acredita que a mudança é possível, que devemos todos lutar por um mundo mais justo, aproveite este momento e se inscreva no canal. A história de superação e transformação de Ricardo é só um exemplo do que todos nós podemos alcançar. Se inscreva e compartilhe essa mensagem. A mudança começa com cada um de nós.